Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Nós começamos o ano falando sobre como a criança era vista na antiguidade, como ela era vista na Idade Média, a concepção de adulto em miniatura. Depois conversamos acerca da criança no Brasil, especificamente a partir do século XX, no início da República, das primeiras leis, das práticas assistencialistas, enfim, falei uma série de elementos que situaram vocês historicamente, pelo menos até ali a primeira metade do século XX em relação à criança. Agora, nós estamos em um conteúdo que também faz parte dessa matriz curricular nossa, que é a criança de acordo com as várias ciências. Nós estamos especificamente falando a criança de acordo com os pedagogos e com os psicólogos. Falei na aula passada acerca de Jan Ove de Crowley, dediquei apenas um vídeo a ele, e eu vou dedicar um pouco mais a Maria Montessori, que teve um trabalho primoroso em relação ao que é criança hoje. Então irei dedicar 3 apostilas para Montessori, mais 3 apostilas para rememorar alguns conceitos de Piaget, um pouquinho sobre Vallon, e na sequência finalizaremos o ano falando da criança na legislação brasileira hoje, o que se mantém do que foi dito historicamente. Esse é o nosso percurso para o terceiro e último trimestre de Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Bom, vamos lá em Montessori então? Montessori, na aula de hoje, eu fiz uma apostila para vocês bem pequenininha. Se vocês quiserem a apostila maior, eu tenho ela resenhada a obra Coleção Grandes Educadores do MEC, que eu vou comentar com vocês hoje, Pedagogia Científica e a Criança. Tem uma apostila maior que eu posso lhes enviar caso vocês queiram. Ou então, igual eu fiz, uma apostila para cada obra, resumido, tirando as partes mais importantes. Aula 13, para quem quiser me acompanhar, Maria Montessori, ela nasceu em 1870, ela morre em 1952, em Chiaravalle, na Itália. Ela nasceu, uma italiana que se dedicou ao estudo da neurologia, da medicina, enfim, neuropatologia, na verdade, E de repente ela se vê inserida no contexto de trabalhar com crianças especiais, se preocupa em desenvolver um método como ensinar essas crianças especiais e percebe que não somente essas crianças podem aprender, mas também as crianças normais são suscetíveis de se desenvolver. Se uma criança que nasce com alguma deficiência, com algum problema, consegue aprender, o que dirá de alguém que não tem nenhuma deficiência? Foi o pensamento de Montessori, Lembrando que nessa época as terminologias não eram como hoje, eram diferentes. Então, às vezes, os escritos delas podem ter alguma coisa que te choque. Mas são obras facílimas de ler. Se você tiver paciência de ler, você vai gostar muito. Elas são bem descritivas. Ela descreve a criança nos mínimos detalhes, descreve o dia a dia. A Montessori, ela não é uma teórica, aquela pessoa que vai pegar e defender uma tese abstrata com nuances mínimas, tipo uma pessoa que vai discutir sobre a dialética. Ela não é isso. Ela trabalha com base nas observações das escolas, tanto que ela deu o nome de sua teoria de pedagogia experimental, ou seja, eu vou começar a falar de educação não abstratamente, eu vou fazer experiências. E aí ela é convidada pelo governo italiano a tomar conta de umas crianças, a cuidar de umas crianças, com toda aquela limitação financeira que nós conhecemos, e ela aceita esse costume, esse costume de investir pouco em educação, aceita como um desafio, entendendo as dificuldades, luta tanto administrativamente como pedagogicamente para formar o que nós viríamos a chamar de Casa del Bambini, em italiano, estou falando aportuguesado aqui, ou Casa das Crianças. Ou seja, ela constrói espaços que atingem um grau notório, conforme nós vamos ver, conforme nós veremos nas aulas seguintes. A coleção Grandes Educadores 2006, como eu já disse para vocês, é uma coleção que eu sempre uso.
no qual o Ministério da Educação comenta sobre os principais aspectos dos autores que modificaram, que contribuíram para o pensamento ou para a educação no Brasil e no mundo. Vamos lá. As crianças necessitam de um ambiente apropriado onde possam viver e aprender. Levar em conta os centros de interesse das crianças. Ela é uma das teóricas, junto com De Crowley e John Dewey. John Dewey nós veremos em OTP, não veremos em Fundamentos. Ela é uma das teóricas que ele defende que você tem que ver no que a criança está interessada. Para ensinar é fundamental você entender isso. Não basta eu falar as coisas. A criança ela tem que ser conquistada. Você, adolescente, está no final da adolescência, você é capaz de aprender porque você tem um controle, né? Eu faço coisas que eu não quero fazer. Eu tenho um domínio sobre eu mesmo, né? Eu consigo, por exemplo, eu posso não gostar do meu trabalho, mas eu consigo me dedicar e me dar bem lá, porque existe um ser consciente muito forte. A criança não tem esse ser consciente desenvolvido a modo a falar, quer saber, eu vou prestar atenção mesmo sendo chato. A criança ela precisa ser conquistada diariamente, né? Daí o tamanho da responsabilidade do professor de educação infantil, da professora de educação infantil, que precisa conquistar seus alunos, suas crianças a cada dia. Ensinar por meio do brincar, né? O brincar é essencial. Veremos isso tanto em Montessori como em Piaget. Eu pretendo trabalhar com você essas questões. Nas casas das crianças, tudo era adaptado a elas, não só armários, mesas e cadeiras, mas também as cores, sons, a arquitetura. Então o mundo adulto é diferente, é grande, é feio, é rápido. Na casa das crianças, elas têm autonomia e mantinham organização. É necessário equilibrar liberdade com disciplina. A Montessori ela defende que o ambiente educa. Mas para o ambiente educar, não pode ser uma bagunça generalizada. Não é porque as crianças terão autonomia que a bagunça irá proliferar. Se você deixar um ambiente totalmente bagunçado, a criança nem vai saber que objeto escolher, o que pegar, como participar, como interagir com o objeto. Tranquilo? Ali na página 2... Um estudante é o que é não pelos professores que teve, mas pelo que realizou por si mesmo. Então aqui ela defende que para o aprendizado ocorrer de fato é necessário a criança experimentar, fazer as coisas, né? Espírito absorvente, ali na página 2, outro conceito fundamental em Montessori. A capacidade e a vontade de aprender. As primeiras impressões não são somente gravadas permanente no espírito da criança, permanentemente. Resultam também no desenvolvimento de estruturas, de esquemas. E o Piaget vai pegar isso aqui e vai levar ao infinito. Irei trabalhar com vocês. Em função das quais todas as experiências posteriores são confrontadas e assimiladas. Traduzindo o que ela escreveu aqui, a criança tem uma capacidade incrível de aprender. Você sabe, se você tem um priminho, um irmãozinho pequeno, falou um palavrão, ele já decora aquele palavrão para o resto da vida e vai usar aquele palavrão durante muito tempo. Então nós temos que cuidar o que nós ensinamos para nossas crianças, incentivar essa criança a se desenvolver. O homem, diferente de todos os animais, não tem movimentos coordenados, fixos, deve construir tudo sozinho. Já foi em um banco com aquelas portas de vidro? Ou às vezes com objetos difíceis de serem mencionados? Aí tem pessoas que diante da multidão, elas se atrapalham para passar pela porta giratória. Elas batem a testa no vidro. Elas não têm noção nenhuma de espaço. O que significa isso? Não tiveram a educação na idade apropriada. Não tiveram noção disso. Fechar uma porta é um ato simples. A porta de um carro, tem pessoa que não tem noção de fechar uma porta do carro. Não sabe se bate forte, não sabe se bate fraco. Uma hora a porta fica aberta, outra hora quase quebra o vidro com a pancada. Então, para Montessori, desde o abotoar uma camisa, né, a pessoa não tem noção para botar uma camisa para nada, as crianças eram treinadas nisso. Participavam de brincadeiras.
painéis sensoriais para que eu consiga girar as coisas com facilidade, para que eu consiga encaixar, para que eu tenha uma coordenação motora fina. Então ela diz assim, tem pessoas adultas que não são capazes de ter uma coordenação motora fina e que sofrem, que estragam as coisas, que vão pegar uma chave para abrir uma porta, na primeira tentativa de abrir a porta, a pessoa não consegue abrir a porta sem estragar a chave, o miolo da chave. Por quê? Porque ela enfia metade na uma hora, não presta atenção, não tem coordenação. Se é um lugar que não pode pegar, tem um lugar da geladeira de você pegar no centro, a pessoa pega no meio porque não foi treinada. Então, para Montessori, em relação aos objetos da época, né? Eu dei exemplos com objetos aqui do século XXI. Em relação aos objetos da época, a Montessori fala que as crianças precisam aprender essas coisas. Não é natural essas questões. Questões de higiene, fulano age de tal maneira, tudo isso tem que ser ensinado na escola. Nada vem naturalmente. Se você não aprendeu antes, você vai fazer errado. E aí, nós homens somos os piores, né? Temos esse estigma. Às vezes o homem não aprende na infância, aí quando casa a mulher tem que ser como se fosse uma mãe, ensinando esses princípios novamente, ensinando que isso é feio, ensinando que isso é sujo, que isso não pode fazer, que tem que tirar o calçado aqui, que tem que mudar ali, que tem que guardar a toalha em tal lugar. Então, para Montessori, a educação é isso também. Não é você ficar colocando no papel lá, copiar. O que adianta o cidadão copiar modelos morais, copiar não sei o que, e não for capaz de agir na prática, no dia a dia, dentro da casa ele não for capaz? A Montessori, ela colocou isso como método. A primeira coisa a lidar é a minha educação dentro de casa. Aprender a comportar. E eu vou ler para vocês na obra Criança, ela tinha mães que as mães chegavam com as roupas todas encardidas na escola. Quando a criança aprendeu a esses afazeres, as mães começaram a modificar. A criança começava a se incomodar com a sujeira, com a falta de ordem. A criança se incomodava, por exemplo, com um sapato que é colocado sobre a mesa. A pessoa tira o sapato e coloca sobre a mesa. Com esses atos feios aí, a criança começou a se incomodar, porque ela aprendia na escola conforme devia ser, conforme deveria ser desenvolvida a sua higiene. Todas essas questões são trabalhadas com Montessori. A ciência buscava conhecer melhor a criança, a pedagogia precisava transformar. Aqui, a Montessori ela é muito clara, né? Ela diz que não é possível eu ensinar uma criança se eu não entender como ela se desenvolve. É por isso que vocês tiveram fundamento psicológico no primeiro ano, e é por isso que eu vou reforçar nas próximas aulas com Piaget o entendimento do que é uma criança. Se eu quero ensinar uma criança, eu tenho que saber como ela aprende, como ela se desenvolve, no que ela consegue prestar atenção. A Montessori foi a pessoa que uniu o conhecimento da psicologia com a pedagogia. Bom, ela fala ali a respeito da disciplina. O que é disciplina para Montessori? Disciplina não é eu chegar na sala e vocês ficarem todos calados ouvindo eu falar. Isso é alguém dominado. Disciplina é alguém que é capaz de se controlar, alguém que consegue controlar através de suas ações. A Montessori ela tinha um jogo de brincar com as crianças que é chamado jogo do silêncio, através de uma brincadeira. Vamos ver quem consegue ficar em silêncio durante mais tempo, sem fazer barulho? E aí as criancinhas, tinham umas que tentavam se mexer na cadeira, igual eu estou se mexendo aqui o tempo todo, elas tentavam não se mexer, tentavam não fazer barulho. Através desse exercício, elas aprendiam a controlar suas próprias vontades, a pisar de modo adequado, né? Tem pessoas que às vezes chegam atrasado numa reunião, com um salto batendo, incomoda todo o movimento, todo o que está acontecendo ali, não leva em consideração o ambiente. Tudo isso é ensinado por Montessori. Aos poucos a pessoa mesmo se controla. Falarei mais sobre esse tema nos vídeos seguintes, que são Pedagogia Científica e a Criança. Bom, a questão da saúde. A higiene, eu já falei para vocês que é o ponto central. Se o indivíduo não tem higiene, automaticamente ele está suscetível a uma série de doenças. Então ela cuidava disso com prioridade. A alimentação adequada, ensinar a alimentação adequada. E aqui não é só ensinar, dar alimento para quem não tem. É você refletir sobre o que você está comendo, sobre a continuidade. Hoje tem pais que acham que o filho é capaz de doutrinar. Nós, adultos, temos dificuldade de controlar o que comer, né? Às vezes você está lá, nossa, eu preciso emagrecer, preciso
ser mais saudável, não estou nem falando por uma questão estética, estou falando por questão saudável mesmo. Nós adultos precisamos de profissionais para que nós consigamos controlar e não incorrer numa obesidade mórbida. O que esperar de uma criança? Tem pai que acha que a criança é capaz de se disciplinar sozinha. Ah, não, eu vou deixar. Ela pediu para comer isso, ela pediu para comer aquilo. Então a Montessori fala, nós temos que disciplinar essa questão da alimentação também, ou teremos pessoas doentes. Bom, basta você olhar a sociedade e ver como que a nossa sociedade está. A obesidade é uma das piores doenças do século XXI. Então, é preciso considerar, sim, a questão da alimentação. É preciso trabalhar, sim, na escola essas questões e levar a sério, educar na alimentação, educar para ter saúde. E uma frase que é sintomática, para finalizar nossa aula do vídeo 1, né? Pretendo fazer 3 ou 4 vídeos de Montessori. Se desejamos educar, devemos ser educados. Em que sentido? O professor, se ele pretende educar os alunos, ele tem que ser educado. Educado na forma de agir, na forma de proceder para com os alunos, mas não só. O professor, ele precisa entender que se ele está numa escola experimental, ele tem que modificar o seu método continuamente. O que é ser educado? O que é ser educado para um aluno? É eu perceber o que o aluno necessita e modificar as minhas ações. Então eu estou sendo educado de novo. Eu chego como professor formado, com tantas faculdades, que sei isso, sei aquilo, mas me deparo com um aluno que vai exigir uma nova habilidade que eu não tenho. Então eu vou me educar para melhorar enquanto professor. Essa é a noção e a explicação plena do que está descrito na fase final. Se desejamos educar, devemos ser educados. Finalizo assim esse primeiro vídeo sobre Maria Montessori. Próximo vídeo falarei sobre a obra Pedagogia Científica de 1926. Quem quiser a apostila grande, é só pedir que eu envio tanto e-mail ou via Classroom.